Com 12 anos eu ingressei no cartório. Como na época o cargo não é que nem hoje, auxiliar de cartório, preposto, né? Colaborador, na época era chamado fiel, porque não tinha nem contrato. O meu primeiro contrato foi feito quando eu atingi 16 anos de idade, ou seja, 4 anos depois. Aqui eu ainda guardo a ética, o bom senso, o respeito com os colegas, e eu acho que o bolo é grande, dá para dividir. Ninguém vai passar à vontade. E para mim tá bom, é assim que eu faço. Mas não deixo de ir buscar novos horizontes, porque é um incentivo, né? Tínhamos que partir para quê? Para fazer fazer o ato, a cópia de tudo que a gente precisava de cópia era feita pela pública forma. Era um documento, era segunda via, né? Não existia placa de fotocópia, existia stencil, que era uma maquininha com álcool que a gente rodava e imprimia. Fazia várias cópias e depois preenchia a máquina. Depois veio o processamento de gelatina, foi uma evolução. Mas aqui eu conheci muitos também, aqui, que nem Moacir Franco, o saudoso Jair Rodrigues, né? Tivemos vários aqui que moraram aqui na Granja, né? Enfim, Eduardo Araújo, então, Vanderlei, tem muitos aqui, são clientes do cartório até. Não é porque eu estou à beira de uma aposentadoria ou faltando pouco tempo de vida que eu vou largar as rédeas, não. Eu sou mais firme ainda. Eu me cobro mais ainda, porque a pior coisa é acontecer no final de uma carreira eu fazer algo errado ou pecar, não quero de forma alguma. Quero terminar da forma que eu comecei, com bastante responsabilidade, bastante vulto, bastante investimento, porque é próprio da pessoa, que a pessoa responsável cumprir esse desiderato. Eu me chamo Denizário Vicente Azevedo, né? Sou natural de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu estou atualmente com 77 anos de idade, com 65 anos de cartório. E eu nasci no dia 6 de novembro de 1947. Escorpião. Eu nasci em Ribeirão Preto em 1947, na querida Vila Tibério. É um bairro popular, de moradias, de moradores, trabalhadores, tradicional. E ali eu fiz o meu grupo escolar, Sinhá Junqueira. Com 12 anos eu ingressei no cartório. Como na época o cargo não é que nem hoje, auxiliar de cartório, preposto, né? Colaborador, na época era chamado fiel, porque não tinha nem contrato. O meu primeiro contrato foi feito quando eu atingi 16 anos de idade, ou seja, 4 anos depois, porque a corregedoria exigiu que se fizesse os contratos para quem tivesse já com no mínimo 16 anos tinha que ter um contrato. Então eu tinha 12 anos, era uma contratação informal. E como fiel, eu fazia serviços gerais, de rua, banco, selagem, colava selo, que eu reconhecia, tinha um selo que tinha que passar cola, né, que hoje é autoadesivo, né? Era o trabalho, e levava documento para um lado, para o outro, registro de imóveis e tal. Até que, depois de um ano e pouquinho, eu comecei a praticar datilografia. Com 13 para 14 anos, eu virei datilógrafo. Eu subi de posto, em menos de 2 anos, eu saí de fiel para datilógrafo, oficial do cartório. E o rendimento era bom, eu tinha agilidade, me empenhei muito. O tabelião reconheceu esse esforço e me deu o cargo com um pequeno aumento salarial, mas deu. E já era um avanço. E dali eu tive muito interesse pela classe, né? Eu falava, nossa, um dia posso ser que eu seja um tabelião. Está muito longe, mas não, o ideal primeiro tem que me formar. E já estava a pretensão de fazer curso de Direito na época, que era aliado à nossa função cartorária, que é o mundo jurídico. E dali eu desenvolvi, quando eu fiz 18 para 19 anos, eu passei para escrevente. Um concurso era feito internamente com o juiz, com um tabelião, um advogado, e o juiz me aprovou e eu fui ser escrevente autorizado, habilitado e autorizado a lavar escrituras, procurações, reconhecer firma, autenticar documentos.
E ali eu continuei a minha vida no tabelionato. Em 1960 eu ingressei na faculdade de Direito. E no primeiro ano surgiu uma vaga, que na época o cartório de notas, terceiro tabelião de notas, é anexo. O anexo era a serventia judicial. Eu fui trabalhar no Fórum de Ribeirão Preto, na parte criminal, porque um querido amigo, hoje desembargador aposentado, Dr. Césio Jacinto Guerreiro Rezende, aposentado, colega, ele saiu do cartório para estudar exatamente para ser magistrado, e foi magistrado, tanto que se aposentou como desembargador. É um querido amigo que tenho uma maior consideração até hoje. E eu fui assumir o cargo dele sem conhecimento nenhum do que era o setor judicial. Mas a vontade era tanta que eu estudei e estava fazendo direito, então tive facilidade, Código de Processos, direito penal, e virei um bom escrevente até. Fui aprovado e trabalhei muitos anos. Só que passados muitos anos, vieram as oficializações dos cartórios judiciais para o Estado. E foi me oferecer até um cargo de diretor do criminal. Na época o desembargador, Dr. Humberto Junqueira, ofereceu, mas aí eu pensei e falei, se eu ficar no fórum eu não saio mais, porque eu adorava trabalhar no fórum. Tanto que eu trabalhei na parte da corregedoria também, no comissariado de menores, com o saudoso Della Rosa, enfim. Em Ribeirão Preto eu tinha muito contato. Mas eu falei, mas a questão é salarial, a gente se enfrenta no futuro uma questão salarial, o ganho era pequeno, né? Porque a própria atividade não nos brinda com altos valores. E o setor econômico melhor era o cartório de notas. Aí surgiu a vaga do cartório e fui convidado para ser interino, que era um dos mais antigos na linha sucessória do cartório. A gente chamava assim, linha sucessória, porque ia aposentando ou falecendo, e com isso me convidaram e falaram, eu vou enfrentar esse desafio, voltar para o tabelionato. Eu voltei para o tabelionato de notas. E ali fiquei do ano de 83 até 91, quando em 90, 91 eu ingressei nessa atividade que eu estou até hoje, aqui desde 1º de março de 91 como titular do cartório de notas e protesto de títulos e documentos de Cotia. Fiz a escolha no concurso, na época no meu grupo fui o primeiro classificado, então era o melhor cartório, escolhi o melhor e vim com a esperança de que daí 2 anos a remoção se daria, mas não ocorreu. Houve um período de estagnação dos concursos por conta da Lei 8935 de 94, que criou novos horizontes. Então os concursos, o Decreto-Lei 536 foi extinto e ficamos no aguardo de uma lei que não se fez. Aliás, aprovaram, mas era inconstitucional. O Tribunal de Justiça conseguiu a declaração de inconstitucionalidade da lei e ficamos sem lei para concurso. E aí minha esperança remota, né, já ficou remota para voltar para Ribeirão Preto, que era minha terra. Meus familiares, minha esposa estava lá, meus filhos. E eu vi que estava difícil. E o que aconteceu? Aí passou-se mais um tempo, eu assumi o cartório aqui e tenho ido, fiz alguns concursos, não logrei, fui aprovado, mas não a contento, ao ponto de conseguir uma serventia melhor que essa, ou que fosse de Ribeirão Preto, com potencial que nem o cartório de Cotia. E fui ficando para cá. Aí o envio veio e meus filhos formaram em Direito e vieram trabalhar comigo. Hoje eles estão praticamente fora do cartório porque a atividade não agrada mais, ela não é mais apaixonante como era antigamente. Hoje ela não tem incentivo, hoje estou com muita dificuldade com mão de obra porque falta incentivo, alguém que vista a camisa, tudo não tem hoje, muito difícil. Eu abro vagas para contratar 1 ou 2, eu tenho que contratar 5, 6 para ficar 1. Durante 3, 4 meses, vaga normalmente eu fico fazendo contratações, porque a atividade já não inspira muito assim um futuro brilhante como era na minha época, que prometia muito. Hoje não promete, não. Hoje a atividade você tem que fazer o curso de Direito, fazer concurso. Então, antigamente era voltada para quem era cartorário, que tinha maior chance no concurso, porque
era uma espécie de promoção, né? Dentro da própria era a carreira, chamada carreira, que hoje não existe mais. Eu entendo que esse foi o mal, a extinção da carreira cartorária. Com isso, perdemos muitos profissionais. E hoje está difícil formar profissionais de cartório. Os que existem aqui comigo são já de épocas de antanho, bem antigos, né, que nem eu. Tem os mais novos, mais competentes, mas já não tem aquele mesmo fulgor que a gente tinha de trabalhar, progredir bastante, conhecer o cartório para ser um titular. Os últimos que trabalharam comigo, que prestaram concurso, que foram 3, já faz mais de 10 anos que eu não tenho mais nenhum candidato. E ninguém com esperança ou com vontade de fazer concurso. Por quê? Porque a carreira foi extinta. Mas, bem ou mal, o cartório está indo, a gente tem investido, né, o prédio é próprio. Estou aqui desde 91 como titular e em 1º de outubro agora desse ano eu pretendo completar 65 anos ininterruptos só de cartório. E aí já pensar para o ano que vem, possivelmente numa aposentadoria, um descanso, mas não tão já, não menos de um ano ainda. Porque graças a Deus a saúde é boa e a mente melhor ainda. E eu gosto ainda. Enquanto estiver gostando, estiver incentivado, eu pretendo continuar a profissão. Em resumo, em poucas até longas palavras, mas a minha vida profissional é essa. Estamos aqui à disposição, servindo, o cartório está bem organizado e a concorrência é forte, mas a gente ganha pela qualidade, pelo respeito, pela urbanidade do tratamento e não saímos a campo aí buscando com alguns desesperados que ingressam na carreira e que acabam se incompatibilizando com a classe por conta de não respeitar a ética profissional. Aqui eu ainda guardo a ética, o bom senso, o respeito com os colegas e eu acho que o bolo é grande e dá para dividir. Ninguém vai passar vontade. E para mim tá bom, é assim que eu faço. Mas não deixo de ir buscar novos horizontes porque é um incentivo, né? E trazer clientes. Isso a gente é uma busca eterna, que é o bem-estar da gente, saber que a gente está progredindo, está trazendo cliente, o cliente está satisfeito e a corregedoria, tanto a permanente como a geral, está satisfeita com o que a gente o papel que a gente está desempenhando. Tanto que a gente não vislumbra nenhuma punição ainda, né? Se bem que errar é humano, mas a gente procura com todo sacrifício acertar. O erro tem que ficar à margem, porque um erro nosso, quem paga é o terceiro, ele não está aqui para isso. Ele vem em busca da segurança jurídica que a gente tem a obrigação de fornecer. E para isso nós somos remunerados, bem remunerados. Muito ou pouco, mas somos remunerados. Não podemos cuspir no prato que comemos. Sim. Na época, quando eu assumi, a escreventia estava até relativamente organizada, mas com muitos defeitos a serem corrigidos. Ela era mal vista pela população porque era muito rigor. A burocracia ela tem que existir porque é a segurança jurídica, mas não com muito rigor. A gente tem que ter um certo jogo de cintura para atender a população. Então aqui eu pratico todos os atos legalmente permissíveis e para atender o bem-estar da população, do usuário. Não crio um embaraço. Porém, a gente segue as regras. Para isso nós temos as normas que são respeitadas em sua totalidade. Exceções, geralmente, quando são abertas, é mediante consulta por juiz corregedor. E quando eu decido abrir uma exceção, eu comunico para saber do meu acerto. Caso contrário, tem que ser corrigido, porque o erro não pode persistir ao longo do tempo. Se persistir no erro, aí a insegurança jurídica se estabelece. Isso nós não podemos, de forma alguma, pecar nesse sentido. Então, os desafios foram muitos, porque a concorrência, de um tempo para cá, devido ao volume menor de atividades, apesar com a desjudicialização, a gente adquiriu muitas competências, que é divórcio, inventários, enfim,
uma gama de serviços que eram antigamente feitos somente no judiciário. Abriu um leque, mas fecharam outros. E a gente tem que buscar o serviço. Não podemos ficar inativos esperando que caia do céu. A gente está sempre a campo mais assim, mas sem usar da covardia, né? E da irracionalidade, que é a falta de ética. A gente cumpre a ética, respeita os colegas, não tira de o cliente vem por si só. Se ele vem, é bem atendido, ele volta. Não preciso fazer propaganda. Não dou desconto. O preço é preço, nem mais nem menos, é o que está na tabela. É assim que a corregedoria quer e assim é que é feito. Aí, mas só que o cliente ele sabe reconhecer quando ele paga o preço justo, mas é bem atendido e o serviço é bem feito. É isso que a gente tem a obrigação e graças a Deus estamos conseguindo cumprir. Olha, melhor possível, veja bem. Com o Instituto de Protesto, depois de São Paulo, nós tínhamos apenas São Bernardo do Campo. Eu fui a segunda cidade do interior a ingressar no Instituto de Protesto. Existiam barreiras. Depois vieram aberturas, né? Hoje temos o Dr. Zé Carlos Alves, que comanda muito bem o Instituto. Então, quando eu aderi, depois de São Bernardo do Campo, fui eu aqui em Cotia. E Cotia foi até um exemplo para quando os títulos começaram a serem feitos por disquete, digitalizado. Nós somos uma das cidades que a FEBRABAN escolheu para iniciarmos uma nova atividade de protesto, que antigamente era muito rudimentar. E graças a Deus Cotia colaborou bastante, né, com o desenvolvimento. Hoje está aí uma entidade forte, que é o Instituto, né, que faz o protesto gratuitamente e atende a todos com muito êxito, né? Então, eu tenho um maior relacionamento com o Instituto. Com o Colégio Notarial também, já fui diretor também, participei. Tenho o maior dos relacionamentos com o Colégio Notarial, desde os antigos, dos atuais, diretoria, né? O Sinoreg também, na pessoa do representante do Dr. Cláudio Marçal, foi excelente, um amigo, uma pessoa muito inteligente, muito capaz, competente, íntegro, enfim. Eu sou admirador e fã dele, como sou do Zé Carlos também, e como sou também do pessoal do Colégio Notarial. A Noreg ficou um pouquinho distante porque era ser uma atividade mais, assim, vamos dizer, mais genérica, ela atende a todos os cartórios. Nem por isso eu deixo de participar. Mando os comentários, tive relacionamento também com o Dr. Rogério Parcelar, Portugal, em Brasília, a gente se encontrou, as conferências. Hoje, os encontros quase não se realizam por conta da videoconferência feita à distância. Quebrou aquela rotina, aqueles encontros saudáveis que a gente tinha de se reunir anualmente. Mas nem por isso nós estamos à parte, não estamos isolados, estamos sempre colaborando e sempre procurando trabalhar em prol da classe, cumprindo e sempre até discutindo, né, com bom sentido, as questões que se apresentam, as dificuldades, e sempre ultrapassando, colaborando para a gente ultrapassar e vencer as adversidades que a classe enfrenta, que não são poucas, mas isso faz parte também do nosso mistério. Eu não fiz, minha época foi concurso direto. Nos primeiros concursos nem cursos tinham, né? Como hoje tem cursos aí voltados para o concurso de cartório, eu fiz como se diz, de orelhudo. Fui lá intrometido e passei, né? Por quê? Por conta da minha caminhada, né? Aquele conhecimento geral, trabalhar no cartório de notas, trabalhar no ofício judicial, parte criminal, parte civil, e fazer audiência, ajudar na aprovação de sentença, datilografar sentença, juiz, promotor, ajudando a datilografar, na época tudo datilografado, denúncias, enfim, estabelecendo contatos com o advogado diretamente, né, para a facilidade do serviço, para a desenvoltura do serviço, né, e tanto o nosso cartório lá, o terceiro ofício de Ribeirão Preto, foi um dos melhores na época. Entre ele e uns outros, foram os melhores colegiados realmente, porque nós éramos 4 bacharéis em Direito lá, que cuidavam do cartório. Hoje,
todos já alguns aposentados, juiz aposentado, outros aposentados como escrivão, né? E eu ainda continuo na ativa. Os que estavam na época, todos já estão fora da atividade. Eu ainda estou insistente, sou um eterno assim, batalhador, porque eu gosto muito. E eu vejo também como uma forma de me manter com a saúde em dia, mentalmente principalmente, porque todo dia eu leio. Todo dia é diário oficial, leis, os comunicados, isso é prática do diário. O Jornal Notário vem mensalmente também. A gente tem acompanhado, dado sugestões, contando com a colaboração e também com a experiência e as lições dos colegas que hoje são muitos evoluídos, a maioria bacharéis em Direito. Enfim, eu não tenho nenhum atrito com qualquer classe das quais a classe notarial ou registral se serve. Somos todos cadastrados, dentro do possível a gente colabora e participa, né? Um pouco, às vezes não pessoalmente, mas estamos juntos, né? Hoje é distância, mas nós estamos principalmente em respeito às normas da Corregedoria, que isso é o cerne da questão. Se todos os cartórios cumprirem as normas, o cartório vai andar bem, porque são muito bem elaboradas e elas elucidam qualquer tipo de dúvida, não deixam dúvida, não restam dúvida. Além de termos a equipe da Corregedoria à disposição dos cartórios, só não consulta quem não quer. Não é que eu não quero, que eu não necessitando eu não levo o problema, nem para minha corregedora permanente, só quando a matéria realmente necessita eu participo. Eu ganho para isso, eu tenho que não levar, já que nós estamos vivendo um processo de judicialização, eu não posso criar problemas e levar para o juiz, eu tenho que resolvê-los. Quando eu não tiver competência, aí eu recorro, né? Recorro com todas as minhas forças, com toda a experiência, com todos os argumentos, né? Fundamentação para minha corregedoria permanente, que também muitas vezes socorre da geral, para que se tenha um efeito, entendeu? Bastante pleno em todo o estado. Porque as regras não são locais, elas são no mínimo estaduais, hoje federais, porque o Conselho CNJ mantém o código de normas, né? O código, então hoje temos o código, né, de normas que ele tem predominância em todos os cartórios do Brasil. Então, hoje unificou-se praticamente a toda a classe. E é isso que a gente tem que lutar e perseguir esse objetivo. Olha, para mim, eu acho que do ser humano, vamos dizer, descobrindo do Brasil para cá, eu estou vivendo o melhor período do brasileiro. Porque 1500, 1600, aquela época das sesmarias, dos capitanias hereditárias, isso daí, para se conseguir uma evolução, demoraria 100 anos. Não tínhamos telefone, não tinha nada, praticamente nada. Vamos dizer, de 100 anos para cá, dos quais eu trabalho 65 em cartório, né? Então, um centenário. A evolução foi muito grande, principalmente eu vejo nos anos 60 para cá. E quando ingressei no cartório, não tínhamos sequer máquina de fotocópia. O documento, cópias eram feitas por um instrumento notarial chamado publica-forma. Hoje, não sei se está previsto, acho que o regimento de custo nem prevê o cobrança, porque ele não se faz mais, mas não está extinto. É uma publica-forma. Mas por que fazer publica-forma datilografada ou digitada? Se o filme, a máquina, né, hoje se faz uma fotocópia e autentica tem o mesmo valor. E muito mais rápido, muito mais prático, muito mais limpo. Mas antigamente o recurso não existia, tínhamos que partir para quê? Para fazer fazer o ato, a cópia de tudo que a gente precisava de cópia era feita pela publica-forma, era um documento, era segunda via, né? Não existia placa de fotocópia, existia stencil, que era uma maquininha com álcool que a gente rodava e imprimia. Fazia várias cópias e depois preenchia a máquina. Depois veio o processamento de gelatina, foi uma evolução. Enquanto a gente fazia tudo manuscrito, dava cãibra, né? Até porque tinha que escrever testamento, tudo feito, saibam quantos, tudo letra por letra, linha por linha. Aliás, tempos de antanho, tempos antigos, o regimento de custa previa a cobrança por linha.
Não era hoje que é preço por valor, por ato, era por linha, tabelão, tanto que eles faziam aquela escrita. Por isso que tem essa extensão, saibam quantos dias no ano do nascimento, e quanto mais escrevesse, mais se ganhava. Então, não podia fazer uma ata notarial e uma página, não se admitia, tem que fazer 5, 6. Que isso, fazer uma página não vai receber nada. Então, isso também, a evolução acabou. Por quê? Porque hoje o ato é um ato. Faz-se, por que vai fazer um ato longo para cobrar mais? Não tem sentido. Então, tanto faz ser uma página ou 10 páginas, o preço é fixo. Os atos não declarados, o resto são para os valores declarados. Então, a evolução foi muito grande. Saímos do stencil para fotocópia, máquina Xerox. Né? Da pública forma também extinguiu-se. Né? E a tecnologia hoje, a gente fazia manuscrito, hoje é tudo digitado. Se imprime, o livro se encaderna. Antigamente era livro que eram feitos em catanduva, né? Tipografia saudosa, tipografia São Domingos, não sei se ainda existe, mas eram todo encomendado, vendia para o estado, para o Brasil inteiro. A gente sabia decor. Quem possuindo imóvel acima de escrito e desembaraçado e todos conhecem, a gente sabia decor, porque a gente fazia à mão manuscrito e depois tirava cópia datilografada. Só se 10 trazados, fazia 10 cópias. Aí então implementou-se o carbono, vamos fazer um carbono. Mas tinha pessoa, não, eu quero tudo original, tinha que fazer original. Porque cópia carbono não podia cobrar o mesmo preço. Eu falei, não, eu não quero carbono, mancha tudo, eu quero cópia original. Eu quero 10 cópias, eu falei 10 vezes o mesmo. Então a gente andava decorando o que estava escrito. E hoje não, hoje a pessoa pede quantas cópias quer, basta apertar um botãozinho e sai. A impressora vai imprimindo. Pô, só para quando acaba o papel. Ah, uxe, acabou sem folha, vou pôr mais sem folha, e imprime. Então a evolução foi muito grande. Veja bem, hoje a forma de entrevista, que antigamente era um caderninho, vinha questões para se responder, tirava-se foto, não se filmava, não tinha filmadora, era foto. Saiu uma foto aqui, uma foto ali, branco e preto. Né? A evolução foi muito grande. E vieram telefone, televisão colorida, e hoje nós temos a inteligência artificial. A evolução é muito grande. Então eu estou dizendo que estou vivendo um período de transformação, que muitos meus avós não viveram. Eles faleceram sem essa novidade. E não sei se isso vai continuar. Quer dizer, quando eu falecer, eu acho que a coisa está crescendo que só falta a gente sair voando aí, que eu estou falando em carros voadores, em coisas. Então a tecnologia é muito adiantada. Os estudos, o investimento é muito grande. Isso a nível mundial. Então o ser humano antigamente não tinha esse contato de troca de figurinha, né? A ciência, a evolução, as indústrias se comunicam no sentido de evoluir. E antigamente não tinha, a distância era grande. Haja visto uma viagem para a Europa, demorava um mês, era de navio. Hoje com um voo, mas daqui para Miami 8 horas. Então isso para ir de navio era 30 dias. Né? Então eu acho que a evolução veio para... apesar de deixar alguns assim, vamos dizer, uns perrengues que a gente atravessa, porque caiu energia elétrica, o cartório para. Porque não se usa mais. Não, tinha um carimbo, acabou, não consegue imprimir a etiqueta, não consegue conhecer firma, não consegue protestar. Tem que esperar energia. Sem energia é melhor fechar o cartório, pedir para o juiz, vamos fechar o cartório, porque sem energia. Então a gente ficou dependente. Antigamente não tinha essa dependência, né? Porque também faltava muito. Hoje não, hoje é difícil ter falta de energia. Pode acontecer, mas os picos anuais são pouquíssimos. Né? Então, eu só tenho que parabenizar a evolução do ser humano, da forma com que está se portando em prol da humanidade. Mas que seja usado isso para o bem, não como muitos estão fazendo, esses golpes que estão praticando, em PIX, em contas bancárias, em usar facial para financiamento. Então, isso estimulou muito a fraude. E tem atrás da prática, da facilidade também, esse é o único problema, porque isso já é de formação, né? Outros países, que nem Dinamarca, Suíça, não tem um índice alto como nós temos no Brasil. Mas de fazer o quê? Isso é de berço, é origem e situação financeira, né? Que imprime essa voracidade para o crime, né? Enquanto que países mais avançados não têm necessidade, eles têm tudo. Basta trabalhar, ele tem tudo. Aqui não, aqui você precisa, para ter um plano médico, tem que trabalhar.
Se paga aluguel, tem que pagar aluguel, tem que comprar. Então, muitas vezes, muitos desistem e partem para a criminalidade. Isso então causa uma insegurança. Mas a gente está evoluindo também, porque todas as coisas, não só as corregedorias, os tribunais, como as nossas entidades também, seja todas elas, trabalham para trazer a segurança jurídica do ato. Que ainda no Brasil ainda é um ato muito, muito seguro e que não podemos abrir mão. Porque se abrir mão, aí, com todas essas exigências, ocorrem fraudes. Com toda essa burocracia, as fraudes ainda ocorrem. Que segurança terá uma pessoa comprando uma propriedade sem escritura? Né? Não pode protestar um título. Qual que eu vou receber? Não pode mais protestar, hoje não existe. Então tudo tem um sentido, que é o sentido de causar o bem-estar, acima de tudo, o bem-estar daquelas pessoas que são que conduzem o Brasil, que fazem o progresso da nação. Então, sou satisfeito com as nossas entidades aí também. Eu fiz o testamento do Francisco Matarazzo Neto, na época, advogada lá de Ribeirão Preto, doutora Creuza, né? E fizeram que na época ele não queria fazer em São Paulo, que é uma pessoa muito conhecida. E as notícias correm, então fez lá comigo, né? E até foi manuscrito, eu demorei 2 dias para lavrar, ele ficou na cidade e eu fiquei fazendo no cartório lá. Foi num dia, no outro dia que nós conseguimos assinar, que eram várias páginas, tinha fideicomisso, foi um ato para mim, e uma das pessoas assim, na época, por exemplo, em Ribeirão Preto, eu era interino, o terceiro, foi a pessoa que eu me lembro, foi a pessoa mais importante que eu atendi lá, né? A não ser outras figuras que nem o Dr. Sócrates Magrão, que era nosso amigo, jogava no Corinthians, depois aposentou, morava em Ribeirão Preto, era meu cliente, ele ia no cartório, e outros artistas, né, da região. Mas aqui eu conheci muitos também aqui, que nem Moacir Franco, o saudoso Jair Rodrigues, né? Tivemos vários aqui que moraram aqui na Granja, né? Enfim, Eduardo Araújo, então, Vanderleia, tem muitos aqui, são clientes do cartório até, né? O Valdir Carrasco também fez escrituras com a gente, né? Então temos isso, a gente tem feito até, eu tenho um sistema de, quando pessoa assim notoriamente pública, né, um artista, tudo, eu não deixar ficar ali no público, porque a pessoa vem pro cartório, o pessoal eu toco, quer tirar foto, é selfie. Então eu tenho internamente, não preciso nem achar portaria. Procura trazer para uma salinha, tem uma salinha reservada, ele fica ali mais à vontade, toma um cafezinho. Não que todo cliente mereceria, mas a gente tem que ver que é um alvo. A pessoa vem no cartório, acaba sendo um alvo. Quando o comum, não, ele vem, ninguém dá bola, ele entra, sai. A pessoa conhecida, ele é muito requisitado. Então a gente tem que salvar, tem que ter um pouco de abrir uma exceçãozinha, claro, fora as pessoas idosas, mulheres grávidas, com crianças, que a gente tem um atendimento personalizado, especial, aí faz a demanda, a questão da pessoa, da saúde, do estado que a pessoa se encontra. Mas a fama, por exemplo, é algo que muitos não saem, né? Preferem nem ser famosos porque, nossa, eu perdi minha liberdade. Então a pessoa sai de casa, por exemplo, tem que fazer um reconhecimento por autenticidade, ele tem que comparecer em cartório, tem que assinar o livro. Aí ele se expõe, aí a chateação, ele fala, não, leva lá, conduz. Então isso é tratamento para todas as pessoas, até se alguém mesmo que, tô meio, não, atende a pessoa ali, idoso, separado, a gente tem essa facilidade e esse critério para atender. Mas assim, a gente fez vários atos assim de cartórios, tem muita história para contar, mas assim que folclórico assim mesmo, a gente que poderia recomendar, não tem, é do dia a dia mesmo, né? As audiências, né? Por exemplo, no fórum, na época, eu fiz audiência lá, que na época os presos tinham que comparecer, né? Hoje não, faz à distância, não precisa sair mais da cadeia. Antigamente, você pegava um preso de São Paulo, levava para uma precatória em Ribeirão Preto, por exemplo, na época do bandido da luz vermelha, né, Luiz Acácio, ele fazia audiência, então fora ficava um alvoroço.
eram várias viaturas aí de São Paulo, né? E para levar, eu conheci ele quando ele ingressou no Cadeião, aqui, né? E no Carandiru. Ele já até faleceu, porque depois ele comprou acho que 30 e tantos anos, quando ele saiu, depois ele foi morto, né? Infelizmente ficou a vida praticamente perdida pelos crimes que ele praticou, que ele foi julgado. Creio que foi realmente merecedor da punição, porque várias sentenças o condenaram, transitaram em julgado, não tem que se discutir. Mas era uma pessoa que era muita gente não conhecia. Eu conheci pessoas assim por conta do serviço, né? E conheci juízes também como disse o Dr. Walter Seneviva, que nos deixou agora recentemente, um grande jurista, um grande palestrante, que abraçou nossa causa, escreveu uma obra muito linda sobre registro público, que serviu para muitos concursados, inclusive para mim, que me inspirei nas minhas questões, das minhas dissertações, na obra dele. Nos deixou, né? E temos dentro da classe vários advogados, vários juízes, desembargadores que já estão aposentados, mas que ficam na lembrança, né? Que eu lidei no dia a dia, né? Tive amizade próxima. E os clientes aqui, que nem eu tenho aqui, Moacir Franco, o Jair era meu cliente, faleceu. E temos outros clientes aí, né? O Rolando Boldrin também era nosso cliente, que também nos deixou. É um grande apresentador de música, de obras da roça, daqueles programas dele. Senhor Brasil, eu me lembro, até hoje assistia muito. Enfim, os artistas, as pessoas, e no geral, eu tenho a dizer assim, a convivência é muito boa e salutar. Aqui eu não me recordo de ter discutido com ele, não me recordo, porque eu praticamente não discuti. Quando se chega nesse nível, a gente se recolhe numa sala, conversa-se separado e põe os pingos nos i. Quem tem a razão. E eu estou sempre pronto para dar o braço, eu não sou intransigente. Se eu tiver errado, eu me corrijo na hora. Peço desculpa. A esse ponto, não tenho vergonha. Se eu errei, eu peço e corrijo o erro e pago pelo erro. E isso dá um bem-estar para mim e para o cliente. Assim como o cliente também, quando ele se vê errado, ele chega e fala, desculpa, eu estava exaltado, porque não, tudo bem, eu quero que o senhor continue sendo cliente da gente. E ele falou, não, com certeza eu continuarei, porque o tratamento é o melhor e urbano possível. Então, minha vida pessoal, eu fui criado em Ribeirão Preto com a minha irmã, ela está viva, tem 80 anos, Ieda Aparecida Azevedo Cardoso, mora na Vila Tibério, todo ano eu visito, tem vários sobrinhos, né? E ela já é avó, né? E é a minha única irmã, meus pais já são falecidos, eu enviuvei já há uns 15 anos, mais precisamente em 2010, agora no final do ano vai fazer 15 anos que eu estou viúvo, né? Uma professora aposentada, Maria Auxiliadora, e de cujo consórcio eu tive 2 filhos, Lucas e Andressa, ambos bacharéis em Direito. Prestaram concurso lá, a OAB, passaram, mas a minha filha é advogada, apesar de praticamente não exercer, mas ela é advogada, registrada, não é atuante, mas ela é advogada. E meu filho trabalhou recentemente comigo, né, agora se encontra afastado, e é o casal. Desse casal tem 2 netas, cada um com uma. Do Lucas eu tenho a Maria Fernanda e da Andressa eu tenho a Mariana. Elas vão fazer 4 anos agora, em agosto, mês que vem, em setembro. A Mariana em agosto e a Maria Fernanda em setembro, 4 anos de idade. Em síntese, essa minha família, claro que dos meus tios lá de Ribeirão Preto, uma família tradicional da Vila Tibério, conhecida por tamburus, Chúfalo e tamburus mais conhecida, poucos tios. Eu acho que só tem 2 ou 3 tias vivas, só os tios todos falecidos. Não tem mais tios. Mas tem os primos, muitos já faleceram também, mas tem os primos vivos. Uma cidade uma família até tradicional, muito unida, né? Espírita na maioria. E vez ou outra eu me correspondo com eles, através até da minha irmã, né? E vez ou outra eu vou para Ribeirão, que é minha terra natal, ainda tenho os colegas lá, mas dos quais já perdi alguns também, né?
como perdi aqui em São Paulo, o Armando Clapes, e foram vários aí que também foram tabeliães, o Benedito de Santos, de Lins de Santos, foram perdendo, e o Talaro, e se for lembrar, muitos que deixaram a nossa classe, e com a mesma idade minha até, alguns mais novos ainda, e eu estou resistindo porque Deus me deu essa força. E o meu destino está arrumando me dizendo que, olha, eu não deixo o cartório, não. O pessoal gosta de mim, os meus funcionários, a gente é uma família aqui. Nem por isso a gente passa a mão na cabeça. Então é hora do sério vai ser o sério, eles sabem disso. E eles se corrigem também, eles falam, não, tem que ser sério. Porque aí é o cerne da questão, a segurança jurídica. Mas não deixo, mas tudo com respeito. Não é preciso gritar, não é preciso xingar, não é preciso maltratar ninguém. Toda correção é feita com delicadeza, com muito jeito, porque a pessoa não fica magoada. Ela fala, nossa, passei vergonha, mas não estou magoado, eu vou corrigir, não vou errar mais. Mas eu também estou sujeito a erro, como a gente erra, mas eu corrijo também. E aceito a cobrança. E estou sempre aberto. Por isso que eu não me nego a atender. A gente fica um pouco isolado, não conheço o tabelião, mas também não vou ficar exposto na mídia aí toda hora, vestir camiseta, entendeu? Eu não sou dono da van, né, para fazer propaganda, ele faz a parte dele. Ele está vendendo o peixe dele, o que não preciso vender. A pessoa vem comprar. E eu tenho que dar o quê? A segurança jurídica. E não me negar a atender. Do mais simples ao até mais austero ou importante cliente, eu atendo. Se a pessoa quiser falar, olha, quando são questões de rotina, porque tem um problema de reconhecimento, olha, atende lá, eu tenho vários substitutos para isso, e fazem o meu desempenho até melhor o papel do que eu, porque eles são responsáveis, eles sabem que a coisa tem que ser resolvida. Quando não conseguem, eles socorrem a mim, e eu jamais disse, não, se vira, não. Ou tem uma dúvida? Não, vem comigo. Então, duas cabeças pensam melhor do que uma, três, melhor ainda. Então a gente tem equacionado o trabalho, né? Por isso que a gente tem sido respeitado até pelas decisões que a gente toma. Não sei se todos estão totalmente, creio que estão corretos, porque quando surge algo que não tenha motivo ou legalidade, eu corrijo na hora. Tá? O bem-estar de todos, não só nosso, como do cliente. O saudade da minha terra, né? Porque, quer queira, quer não, lá, aqui eu fiz amigos, poucos, mas os melhores possíveis. Perdi alguns, já faleceram. Mas os que eu tenho aqui são bons amigos. São poucos, mas são bons. Eu prefiro a qualidade do que a quantidade. Agora, em Ribeirão Preto, eu tenho o meu berço, né? Aí vem as lembranças de infância. Eu saí de lá há 34 anos. Então, dos meus 77, eu vivi praticamente 44 anos lá. Os últimos 34 estou aqui, mas não deixo de estar lá também. Então, por uma extensão, lá representa 2/3 da minha vida, da minha cidade. Então, as lembranças de onde eu cresci, onde eu nasci, quem eu conheci, né, as ruas, os bairros, os cinemas, as pessoas, né, os amigos da infância, do grupo escolar, enfim, a gente tem uma saudade. Essa saudade que resta é a saudade daqueles que foram, né? Que a gente não pode ficar lamuriando porque eles cumpriram a missão e Deus os chamou. E eu estou pronto para também, quando for chamado, atender. Só que enquanto eu estiver aqui, a minha obrigação é fazer o melhor. O melhor para mim, para minha família, para os meus amigos, para a população, para o usuário. Tem que fazer o melhor. Não é porque eu estou à beira de uma aposentadoria ou faltando pouco tempo de vida que eu vou largar as rédeas, não. Eu sou mais firme ainda. Eu me cobro mais ainda, porque a pior coisa é acontecer no final de uma carreira eu fazer algo errado ou pecar. Não quero de forma alguma. Quero terminar da forma que eu comecei, com bastante responsabilidade, bastante vulto, bastante investimento, porque é próprio da pessoa, que a pessoa responsável cumprir esse desiderato. A lembrança vai ficar entre um ou outro nas pescarias, né, que eu fazia, que eu, às vezes ou outra sou cobrado. Tem uns amigos que eu já perdi vários pescadores, mas eles me cobram. Você não vai mais pescar? Eu falo, olha, já foi o tempo.
eu não consigo mais subir no barco, precisa de 2, eu fico voltando, não, mas a gente te carrega, mas não precisa até ser carregado, a gente tem, vai ser um orgulho próprio, mas a gente não quer causar, estorvo, né? O problema maior do idoso, a maior preocupação é ele ser um peso morto. Isso é o pior. Pode olhar para ele, não quer ser, ele quer ser ativo, mas tem hora que não dá. Depois, minhas viagens, por exemplo, eu parei praticamente, ia muito para a Bahia, viajava, eu gostava muito do Brasil. Parei porque é 2, 3 horas no aeroporto, ida, aí na volta, e fazer check-in, check-up, e fora disso, eu estou acomodado, estou vivendo bem, estou com a minha família. Então, a lembrança vai ficar naquilo que eu plantei, que são os frutos. O que são os frutos? São meus filhos, minhas netas, são meus colegas e colaboradores que dão continuidade, com certeza lembrarão. Na época do Dr. Denizaldo fazia assim. O doutor Denizaldo ele fazia assim, fazia assado e tal. Isso vai ficar por um tempo, porque o contato com eles é direto, diário praticamente. Isso por um tempo ainda permanece. Essa fumaça não vai dissipar tão já. Mas tudo é questão de tempo. Com o tempo vai desaparecer. A gente sabe, ninguém é eterno. Só alguns que são muito famosos que estão lembrados até hoje, né? Mas não é o meu caso. Essa lembrança tem vida curta, né? Mas para a família, não. Para a família será o avô, né? O pai, né? O tio. Isso será lembrado enquanto eles viverem. E eu só tenho a agradecer a colaboração deles e a compreensão comigo, que eu dei tanto trabalho, né? Por causa de uma Covid. Acabei dando muito trabalho que eu não queria, mas a gente é bom que o que foi de bom, que nos ensina a ser mais humilde. Eu já era um pouco humilde, passei a ser mais. Porque não é nada na vida. A gente tem que ser tudo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser humilde. Podemos ser rigoroso, podemos ser orgulhoso, vaidoso, pode ser válido, faz parte do bem-estar de cada pessoa. Mas principalmente a gente tem que ser humilde. Saber respeitar o direito o nosso direito termina quando começa o do outro. E saber tratamento. O tratamento social é muito importante, né? Mesmo que a pessoa não quer conversar, tudo bem, bom dia, você fala bom dia, a pessoa não respondeu, não vou ficar bravo, tudo bem. É assim mesmo, né? Nem sempre a pessoa levantou com o pé direito, a gente tem que entender, não vamos criar caso. Como muitos saem para causar, como diz aí na gíria. Hoje eu quero causar. Não, ao contrário, eu quero dormir, pôr a cabeça no travesseiro e falar, graças a Deus, Senhor, mais um dia vencido, com glória. Isso é o sentido da vida, Frederico. Obrigado por tudo. Tem sim, porque muitas vezes eu penso, por que eu não fiz outra coisa? Mas se for, a gente vai olhando e analisando, o caminho era esse mesmo. Porque a gente veio predestinado, né? A doutrina espírita ensina que a gente já escolheu essa vida. A gente já vê isso, já está escrita. A gente não sabe, a gente já escreveu já a vida da gente. Então a gente está cumprindo a nossa vida, que é aquilo que nós prometemos, até quando se exaurir a vida existencial, a material. Aí volta para a vida espiritual. Então, enquanto isso, a gente tem que valorizar a nossa presença aqui, né? E se gostar de si mesmo. Porque quem não se ama, não ama ninguém. Para ter respeito para os outros e respeitar, tem que se amar, tem que se gostar, em primeiro lugar. Aí você valorizando, vai valorizar os outros.